Olá, queridos, boa noite. É um prazer estarmos aqui na presença do Senhor. É bom demais, né? A gente poder ter um tempo de comunhão, de louvor, de adoração, o tempo que você tem para a tua oferta e também para saber das maravilhas que Deus tem para realizar na tua vida. Deus tem uma palavra maravilhosa para você no dia de hoje. Então, assenta aí, segura aí, pega a tua Bíblia, porque nós vamos assim, viajar no Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Antes disso, eu gostaria de dar só alguns anúncios da nossa programação, né? O Ministério Brasileiro, através da Facebook e do Instagram, no Coam Brasil USA. Nós estamos fazendo algumas lives durante a semana. Então, na segunda-feira, eu tenho algumas entrevistas e alguns estudos bíblicos. Na terça-feira, a live fica por conta dos pastores Mike e Mari, sempre uma palavra de poder, você não pode perder. Também, na quinta-feira, nós temos louvor e adoração. Sexta-feira, o estudo bíblico, que estamos estudando Apocalipse, fim dos tempos. E sábado, a nossa live é por conta do pastor Roberto e da Rosângela, sobre casamento, e tem sido assim maravilhoso. Gente, eles são demais, viu? Vocês não podem perder. Se você conhece algum casal que está passando por alguma necessidade, precisa ouvir uma palavra, até mesmo quem não está, viu? Porque o que eles falam serve para todos nós, tem sido muito divertido e também muito tocante. E todas essas lives acontecem às 7 horas da noite, 20 horas no Brasil, ok? Bom, então vamos lá? Vamos para a palavra de Deus? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Daniel, livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 16. Hoje nós vamos estudar sobre a fé que faz a diferença. Amém? Então a palavra de Deus diz assim, em Daniel 3,16. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Amém? Esse é o texto de hoje. Eu gostaria de fazer uma oração antes de começarmos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos entregar esta palavra dessa noite nas tuas mãos, para que o teu Espírito conduza, mova, toque as vidas e traga a revelação dessa palavra ao coração dos teus filhos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo entendimento da palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que é viva e poderosa e que vai fazer uma grande revolução na vida dos teus filhos hoje. Eu me entrego nas tuas mãos como teu instrumento, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, veja bem, o que nós acabamos de ler em Daniel 3,16 é uma das experiências de fé mais verdadeiras e fortes da palavra de Deus. Esse texto, ele fala essencialmente sobre fé. Se você for em Hebreus 11, 33 a 34, a palavra diz assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, ou seja, extinguiram a violência do fogo, e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Veja o que essa palavra nos diz: não destruíram a fornalha, mas apagaram, extinguiram o poder do fogo. Queridos, é maravilhoso quando o homem ou a mulher de Deus passa pelo fogo, mas esse fogo não entra nele. Passa pela aflição, passa pela luta, mas não muda a pessoa. Ela continua a mesma. Isso é fé. E se você não tem fé, você não tem luz. Ou se você tem um pouquinho de fé, você tem um pouquinho de luz. Se você tem muita fé, você tem muita luz.
todas as respostas de Deus são baseadas na nossa fé. Veja o que Jesus falou em Mateus 9, 29. Jesus tocou o olho daqueles 2 cegos e respondeu: seja feito conforme a sua fé. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos neste texto, eu gostaria de ilustrar para vocês 4 tipos de fé que nós vemos nesse texto. E cada um de vocês examine a fé que vocês têm. Veja qual delas aplica a você. Amém? Bom, a primeira fé que nós vemos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, se você conhece o contexto geral dessa história, você sabe que Nabucodonosor construiu uma imagem gigantesca. Alguns falam que é do Deus dele, outros falam que é do pai dele, que deu o trono para ele, outros falam que é dele próprio. Mas a história da Bíblia diz que havia uma imagem que foi construída, e o tamanho dela era de 30 metros de altura para 3 de largura. Ou seja, essa imagem era do tamanho do Cristo Redentor. Para a gente ter uma ideia assim, da altura e da magnitude dessa estátua. Bom, então nós vemos ali que Nabucodonosor arma todo um cenário para que o povo todo adorasse aquela imagem. E leva a banda de música, leva uma multidão de gente, servidores dele, e ali no meio tinha os israelitas, tinha o povo dele lá da Babilônia, ok? Então nós vamos ver aqui que grande multidão estava reunida em frente à estátua de Nabucodonosor, aguardando a cerimônia dar início. Então, imagina, fecha teus olhos e imagina, assim, num grande vale, aquela estátua gigantesca, aqueles dignatários assentados em seus tronos debaixo das tendas, né, com aqueles homens soprando lá aquelas penas gigantescas para que eles sentissem um pouquinho da brisa. Enquanto isso, a ralé, o povo, tudo aguardando lá. Opa, vai ter comida de graça hoje. Ah, vai bater música aqui, a banda é boa. Está todo mundo aguardando tudo antes de curvar diante dessa estátua. Olha que a multidão estava ali. Que tipo de multidão era aquela? Por aí a gente vê o nível 1 de fé. Eu chamo essa fé de fé Maria vai com as outras. Conhece? É a fé ingênua, a fé fácil, que se deixa levar. É a fé crédula. E, na verdade, todos nós temos fé, né? Se você olhar principalmente o brasileiro, todos adoram alguma coisa. E você precisa de fé para tudo. Você tem que ter fé para subir no avião e estar a 40 mil pés acima do chão. Você tem que ter fé para subir num elevador e ir até o andar 80. Você tem que ter fé até para acordar de manhã, levantar da cama e acreditar que seu dia vai ser bom. Bom, a pessoa coloca a fé naquilo que ela deseja, naquilo que ela quer. E a sua fé, queridos, só é boa o tanto que é bom o sujeito da fé, o objeto da fé. Bom, eu posso adorar uma árvore, a natureza. Eu posso ter fé que aquela árvore vai dar alimento para mim todo mês. Mas a sua fé só vai ser boa o tanto que aquela árvore pode te ajudar. Ou você pode ter fé no teu marido, ou na tua esposa, ou no teu trabalho, ou na tua conta bancária. Mas eles só vão ser bons para você naquilo que eles podem te dar. O cristão, o servo de Deus, a diferença é que nós temos fé no Deus que criou a árvore. Nós temos fé no Deus que pode dar o emprego. Nós temos fé em Jesus. E Ele pode nos dar muitas e grandiosas coisas. Então, a sua fé, guarde bem isso, ela só é boa se o objeto da sua fé for bom. Porque se ele não for, se o sujeito da fé não for bom, você está mal. Porque quem depende de conta bancária, hoje tem dinheiro, amanhã vem uma crise igual essa que nós estamos vivendo, e aí? Não é verdade? Bom, essa era a fé daquele povo, a fé que acredita em qualquer coisa, a fé Maria vai com as outras. Ah, está todo mundo fazendo, eu também vou fazer.
A maioria está fazendo, então eu tenho que fazer também, porque esse que é o certo, não é isso? É a fé da estatística, sabe qual é? Já ouviu aquela frase ridícula, a voz do povo é a voz de Deus? Exatamente essa fé. A fé de muitas pessoas é a fé baseada naquilo que a maioria das pessoas acredita. Bom, está todo mundo encurvando aqui diante dessa estátua, acho que eu tenho que fazer também, né? Se todo mundo está comprando, se todo mundo está adorando, se todo mundo está vestindo essa roupa, se todo mundo está usando esse app, então eu também tenho que fazer. Essa é a fé baseada em estatísticas, é a fé, Maria vai com as outras. Está todo mundo fazendo, exceto aqueles 3 caras ali, ó, que não se curvaram. Porque a fé deles não era baseado nas estatísticas. E quantas pessoas hoje em dia existem? Nós vemos isso assim demais. Que dança conforme a música, que obedece conforme os padrões do mundo, não é verdade? Acredita porque o outro acreditou. E, na verdade, tem um dito aí muito popular hoje nessa geração nossa que diz, se você acredita em alguma coisa, legal, bacana, porque o que importa é que acredite em alguma coisa. Louco, essa noite te pedirão tua alma. Aprenda que existe apenas uma maneira de agradar a Deus, e é através da fé genuína. Então vamos lá, essa é a fé, Maria vai com as outras, o que nos leva para o segundo nível de fé, que é a fé crica, a fé covarde. Então nós temos lá, que a música começou a tocar, o sinal foi dado, o povo lá se curvou, e aqueles 3 homens estavam de pé. Aqueles 3 homens de pé. Cara, cadê o resto? Cadê o resto dos que vão à igreja? Cadê o resto dos cristãos? Cadê o resto daqueles que se autodenominam servos de Deus? Cadê o resto que chegou com aqueles 3 ali naquela festa? Cadê o resto dos israelitas que foram levados cativos, mas que tem um Deus acima de qualquer coisa? Cadê o resto? Pois a fé covarde é exatamente isso, é aquela fé que tem medo da fornalha, não teme a Deus, mas tem medo do homem. É a fé que tem medo do que o homem pode fazer. Pois eu quero te dizer uma coisa, aquele que teme a Deus não tem medo de nada. Se você teme ao Senhor, você não tem medo de homens, nem de cara feia e nem da fornalha do rei. Em nome de Jesus, nós, povo de Deus, precisamos nos levantar e acreditar que Deus te deixou uma palavra para te ensinar o caminho, a verdade e a vida, para que você seja bem-sucedido na vida. Se a pessoa tem temor de Deus, ela não tem medo de nada. Ela não teme o homem. Ela não teme a fornalha, ela não teme as circunstâncias. Ele vai se levantar sozinho, mas ele não vai ser chamado de covarde. Amém? Você vai se levantar sozinho, nem que for só você, mas você não vai ser chamado de covarde. E nós vemos muito pouco dessa fé hoje em dia. A fé valente, a fé que não se dobra diante das dificuldades. É a fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Bom, e sabe o que acontece com os caras que têm a fé covarde? Eles veem Sadraque, Mesaque, Abidnego, vê aqueles 3 rapazes de pé, eles estão lá inclinados e estão falando, ai, acho que eles precisam da nossa oração. Não, eu tô ajoelhada aqui, é só para orar, viu? Eu não estou adorando esse Deus, não. Eu não estou adorando essa imagem, não. Eu só estou mesmo inclinada aqui para orar por esses 3 malucos aí. Não é assim, mas é o contrário, viu, queridos? Aqueles 3 heróis da fé que tiveram que depois orar pelos covardes quando eles se arrependeram.
Então, em nome de Jesus, a fé crica é aquela fé que se curva a qualquer dificuldade da vida. E hoje em dia, meu querido, nós não enfrentamos fornalhas, nem reis, nem imagens. Nós enfrentamos pessoas comuns, dentro dos escritórios, dentro das casas, dentro das famílias, na roda de amigos, amém? Você vai se dobrar a tudo que falarem para você? Porque todos os teus amigos estão indo para o inferno, você vai também? Porque todos estão caindo nessa cova, nesse buraco, nesse abismo, você vai também? Pois essa é a fé. Crica. Em Lucas 9:26 diz, pois aquele que tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, eu também me envergonharei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Bom, vamos para o terceiro nível de fé. O terceiro nível de fé que nós vemos nesse quadro aqui é a fé pechincheira. É a fé negociante. É aquela fé que diz, se. Porque se Deus fizer alguma coisa, é a mais conhecida de todas, na verdade, sabia disso? Essa é a fé mais conhecida, porque aqueles 3 rapazes falaram bem assim para o rei, nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha, ó Deus, desculpa, ó rei, mas mesmo que Deus não nos livre, não nos renderemos, não nos abaixaremos diante da tua estátua. Ainda que Deus não faça, eu continuarei de pé. Eu não vou me abaixar, eu não vou me rebaixar. E essa não é a teologia que vemos hoje. O que nós vemos hoje é, creia que você vai ficar rico. Se você acreditar, você vai ficar rico. Poxa, que legal, uma boa, né, uma boa ideia de ter fé, né? É muito bom ter fé desse jeito, porque eu vou ganhar alguma coisa. As livrarias estão cheias de livros que falam autoajuda. Se você acreditar, você vai conquistar. Creia que você vai ser curado. Maravilhoso, muito bom. Aí você fala, mas pastora, eu creio no Senhor porque Ele responde minhas orações. Tá bom, mas eu quero te perguntar, e se Deus não te responder imediatamente a sua oração? Você vai deixar de adorar a Ele? Você vai deixar de acreditar nele? Queridos, porque o Senhor, Ele trabalha no tempo dEle. E a oração do servo de Deus é imperfeita. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Por isso que Deus não responde a oração. E aí o que acontece? Você pediu, não recebeu, e você começa a achar que Deus não te ama. Igual uma criança. Lembra do teu filho, quando ele chegava para você e falava, pai, mãe, me dá isso assim, assim. Você falava, não, não é hora de comer chocolate, não é hora de jogar videogame, não é hora de você ter isso. E seu filho saía, batia a porta do quarto e gritava, e esperneava, e chorava, e falava, você não me ama mais, você não cuida de mim, você não... É exatamente isso que o servo de Deus faz. Quando Deus não responde, murmura, porque são infantis, são crianças, e falam, porque Deus não me ama, porque Deus voltou as costas dele para mim, porque eu estou sendo punido. Pois eu quero te dizer aqui, que se Deus ainda não respondeu a tua oração, é porque você não está preparado para recebê-la, a resposta, porque você ainda é infantil e murmurador. Então, o que isso nos ensina é exatamente que se sua fé é baseada no Deus que faz, em vez de ser baseada no Deus que é, você tem uma fé pechincheira. Você serve a Deus porque Ele faz, não porque Ele é. E a criança é exatamente isso. Ela chora, esperneia e acredita nas coisas porque faz. Porque quando não faz, ela fica de bico.
E nós não podemos ser mais infantis desse jeito, queridos. Chega de ser infantil, porque inclusive as lutas de uma criança não são as mesmas de um adulto. E quando você precisa se fortalecer na tua fé, para que o Senhor possa te levar para níveis mais altos ainda. Essa é a fé pechincheira. Pois eu te digo agora, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque nós não servimos e adoramos a Deus pelo que Ele faz, mas nós servimos e adoramos a Deus pelo que Ele é. Aleluias, aleluia. Que você possa aplaudir o Senhor aí da tua casa. Coloca teus emojis aí, levanta a mão, fala amém. Em nome de Jesus, participa desse culto. Agora vamos para o quarto nível de fé, que é a fé valente, queridos, a fé corajosa, a fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego, a fé bíblica. Aqueles três receberam revelação de Deus para peitar o rei? Receberam a visita de um anjo para falar, pode entrar nessa fornalha aí que eu vou estar lá com vocês. Receberam um profeta, chegou para eles, para eis que te digo, entre nesta fornalha que o Senhor te livrará. Recebeu alguma coisa dessa? Não, meu querido, não recebeu não. A fé deles não era baseada nos outros, em coisas que eles falariam. Eles sim sabiam. Eles sabiam que Deus podia até não salvar e que eles iam morrer, a vida deles ia acabar ali naquele momento. Mas eles sabiam sim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder de Deus que opera em nós, na nossa fé. Deus é poderoso para te curar, Deus é poderoso para restaurar, para te livrar, Deus é poderoso para te prosperar, Deus é poderoso para te arrumar um marido ou uma esposa. Deus é poderoso para fazer muito mais além do que você está pedindo. Porém, é na hora de Deus, no tempo de Deus. Amém? O teu papel, o meu papel é continuarmos acreditando, é continuarmos crendo em nome de Jesus. A fé bíblica, a fé valente é a fé que obedece a Deus a despeito de circunstâncias ou consequências. Em nome de Jesus. Que a tua fé, ao analisar estas 4 fés, seja essa que eu estou falando agora, vamos ver a diferença, tá? Vamos ver a diferença. A fé, Maria vai com as outras, né? É aquela fé que obedece, se for popular. A fé crica, obedece, mas tem que ser tipo seguro, né? A fé pechincheira obedece e ganha algo em troca. Mas a fé valente e corajosa que a Bíblia diz, obedece porque é certo. É o que você tem que fazer. Aleluia. Este é o tipo de fé que está faltando hoje, infelizmente. Quando todo mundo volta contra você e você não se curva. É a fé que quando você está passando pela fornalha, você não deixa o fogo entrar em você. Porque a sua fé, querido, vai ser revelado pela luz da fornalha que você está vivendo. A tua fé é revelada através da luz do fogo da fornalha da tua vida. É assim que a gente prova a nossa fé, é no fogo da aflição. Quando estamos de frente para a fornalha, você está de frente para a situação, e você então, todo mundo já se curvou, mas você então olha e toma a sua decisão. É ali que você tem que tomar a sua decisão. Eu quero falar uma coisa para vocês. Nós não estamos vivendo ainda esse tempo, mas haverá um tempo em que haverá sim uma estátua, uma imagem para você se curvar. Haverá sim uma marca para você receber. E essa hora, se você não treinar a tua fé hoje, nas pequenas faíscas de problema dessa vida, nas pequenas fogueirinhas
de problema dessa vida, quando chegar nesse dia, como estará a tua fé? Se ela não for como a de Sadraque, Mesaque e Abednego, você não vai viver a bênção de Deus na sua vida, nem a vida eterna. Esse tempo vai chegar. E nós, como igreja, temos que preparar. Porque nós mostramos a nossa fé diante do fogo, das lutas e das tribulações e dos problemas. A palavra de Deus diz, em Isaías 43, 2, e eu quero encerrar com isso. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Estarei contigo, diz essa palavra. Você sabe o que é estarei contigo? No original, Emanuel, o Deus presente, Ele próprio. Ele não vai mandar um substituto. Ele não está falando, quando passares pelas águas, eu mando o meu anjo Gabriel para te ajudar. Quando passares pelo fogo, eu mando lá um escudo dos meus arcanjos para te ajudar. Ele está dizendo que Ele, o Deus Emanuel, estará conosco. O que você está temendo? E ontem eu tive uma experiência muito forte essa semana. Eu tive uma experiência muito forte, porque eu fui buscar meu filho no aeroporto em Miami, e caiu uma chuva, gente, mas caiu uma chuva aqui na Flórida, que parecia assim que as torrentes dos céus tinham sido abertas, mas parecia um dilúvio mesmo. As gotas eram tão grandes que batia no retrovisor, mas tão grande que eu achava que ia quebrar, parecia pedra. E a neblina, né, eu não conseguia ver mais nada. E eu não sei, o GPS deu uma loucura nele, que ele me mandou para dentro da cidade de Miami até chegar no aeroporto, porque da onde eu moro são retas. Não precisa cortar caminho, é só seguir a estrada que a gente chega lá. Mas eu também meio que perdida ali com aquela chuva, não notei que eu estava sendo desviada para dentro da cidade, aonde as ruas viraram piscinão. Piscinão que caminhão não conseguia passar. E eu comecei a orar, e eu lembrei exatamente dessa passagem, de Isaías 43, 2, porque eu estava preparando, né, a palavra para pregar, ministrar hoje. E eu falei, Senhor, a tua palavra diz que quando eu passar pelas águas, tu estarás comigo. Eu estou aqui sozinha nesse carro. Não, eu não estou sozinha, o Senhor está comigo. E o meu carro, queridos, é elétrico. Se bater uma água ali, já era, acaba tudo. Dá curto-circuito. E eu vi aqueles caminhão, coisa, mas eu estava ali, escurecendo, num lugar que eu não conheço, e eu tinha que pegar meu filho no aeroporto. E eu falei, Senhor, esteja comigo aqui, guarda esse carro, porque tu dissestes que quando eu passar pelos rios, ou seja, parecia um rio onde eu estava, exatamente, que é os carros que vinham na contramão, na outra lado, que a pista estava um pouquinho mais seca, quando eles passavam, aquela água fazia uma onda que parecia um tsunami dentro do carrinho. Meu carro é baixinho, e a água subia até o capô. E eu falei, Senhor, a tua palavra diz que quando eu passar pelas águas, tu estarás comigo, e quando eu passar pelos rios, as águas não vão me submergir. Me ajuda a chegar nesse lugar que eu tenho que chegar. Esteja comigo todo o tempo, guarda esse carro. Queridos, foi sobrenatural. Eu me senti assim, que eu estava quase que num submarino, sabe? Meu carro virou um barquinho. E eu fui embora, tinha horas que eu estava dirigindo, que vinha a água vinha com tanta força que eu sentia que o carro ia ser levado. Deus responde conforme a tua fé. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor não ia me deixar parada ali, porque eu creio na palavra dEle. E Ele me deu uma vitória tão tremenda, Ele me deu uma vitória tão tremenda. Então, queridos, não há substituto. Deus está com você, seja por qual situação você está passando. E é tempo da gente se tornar maduros na nossa fé.
É tempo de nós mudarmos essa fé. Se você tem uma fé, Maria vai com as outras. Se a sua fé é crica, ou se a sua fé é pechincheira, mude hoje a tua fé para uma fé viva e verdadeira. A fé da palavra de Deus, a fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego, a fé de Daniel, a fé dos grandes homens de Deus. Vai ler Hebreus 11. Vai crescer com a palavra de Deus, vai parar de ser chorão, chorona. Ah, porque Deus não me ouve. Ah, porque o Senhor não me dá isso, não me dá aquilo. Isso é coisa de criança. Por isso o apóstolo Paulo dizia, tenho que te dar leite para beber, porque se eu te der alimento sólido, vocês vão intoxicar aqui, ninguém vai conseguir nem andar. Não podemos mais viver como crianças, porque os dias são maus, as situações estão aumentando, a palavra de Deus está se cumprindo. E como estará você diante de uma grande tribulação? Como que fará? O que a pessoa faz quando ela passa pelo vale? Ela chora ou ela transforma esse vale num manancial florido? O que você faz quando você passa pelo fogo da aflição, pelo fogo da enfermidade, pelo fogo da solidão? O que você faz? Como que você responde a isso? Você se dobra ao que o inimigo tem colocado na tua frente? Você sai com qualquer um só porque você está sozinho? Isso é se dobrar para as imagens. Você murmura, reclama, amaldiçoa? Isso é se dobrar para a imagem. Como você passa pelo vale, pela luta, pela dor, pela enfermidade? É hora de se posicionar e falar: Satanás, o meu Deus vai me livrar. Mas ainda que ele não me livre, talvez ele não tenha esse propósito para mim nesse momento. Eu não me curvarei diante dos teus apelos, eu não me curvarei diante dos teus desejos, eu não me curvarei diante das tuas tentações, eu continuarei erguido, olhando para o alto, para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Aleluia. Fecha os teus olhos, querido, fecha os teus olhos. Oh, Senhor maravilhoso. Em nome de Jesus, ore comigo agora, que você diga assim: meu Deus é poderoso. Repita comigo: meu Deus é poderoso, mas mesmo que Ele não faça, eu não desobedecerei. Porque a minha fé não está baseada no que Ele faz, mas no que Ele é. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre a tua igreja, sobre aquele que está me ouvindo agora. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor fortaleça a fé dos teus filhos, que o Senhor, através dessa palavra, mostre, Senhor, qual o tipo de fé que os teus filhos têm se conduzido nessa vida. Porque se nós tivermos uma fé fácil, uma fé barata, uma fé que se leva por qualquer circunstância ou por estatísticas, nós não vamos resistir o dia mal. E nós precisamos nos fortalecer como igreja para vivermos aquilo que ainda temos que viver nessa terra. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero declarar que a minha fé não está firmada nas coisas que eu posso ver, nas coisas que eu posso, Senhor, sentir, ou no Deus que pode me dar e fazer e realizar, mas a minha fé está firmada naquilo que eu creio, e está firmada no Deus que eu sei que é. Tu és fiel. Se tem uma coisa que Deus é, querido, é fiel. Ele não vai deixar que a palavra dele volte vazia. Ele não vai deixar que aquele que crê verdadeiramente, genuinamente nele, morra ou se queime numa fornalha. Você vai viver as promessas de Deus, porque Ele é fiel. Amém? Mude a sua fé. E se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é o dia, hoje é a hora. O Senhor quer te encher com o Espírito Santo dele. Ele quer fazer de você uma nova criatura. E se você deseja ter esse encontro com o Senhor, mande uma mensagem para a gente aí no Facebook. Mande uma mensagem para que nós possamos te ligar, orarmos com você e te encaminhar para uma vida de vitória no Senhor. Em nome de Jesus, a tua fé, querido, só é boa o quanto é bom o seu
o sujeito da sua fé. A sua fé, ela só é boa dependendo do que você crê. Quão boa é a sua fé? Quão forte é a sua fé? Eu quero te falar que todos os dias, às 10 da noite aqui na Flórida e 11 da noite aí no Brasil, eu entro live para orar e tem um time de intercessores, mulheres e homens de Deus que têm buscado viver esta fé. Junte-se a nós, vem orar conosco. Tem muito milagre acontecendo, mas eu posso te dizer uma coisa, ainda que não tivesse nenhum milagre acontecendo, ainda que Deus estivesse em silêncio, eu não ia parar de orar, porque eu oro ao Senhor e busco a presença dEle pelo que Ele é na minha vida. Ele me salvou, Ele me tirou da lama, Ele me tirou do inferno e Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele me deu uma nova vida, uma nova esperança. Ele me fez uma pessoa realizada e feliz. E Ele quer fazer isso na tua vida também. Em nome de Jesus, receba esta palavra no teu espírito. Mude a tua fé. Tenha uma fé vibrante, uma fé valente. Seja um homem e uma mulher que Deus pode contar. Em nome de Jesus, eu vou orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, eu declaro, Senhor, esta palavra viva, esta palavra poderosa, esta palavra, Senhor, que abre o entendimento do teu povo, Senhor, que mostra, Senhor, que muitas vezes estamos sendo enganados pelo inimigo, de achar que uma fé, que é uma fé fútil, uma fé vazia, uma fé fácil, que é levado pelo vento de doutrina, levado por outras pessoas, conduzido, contaminado, uma fé covarde, é essencial, ou é tudo que a gente precisa para alcançar o Senhor, e o Senhor está dizendo aqui nessa palavra que não é. Nós não podemos ter uma fé que pechincha a tua bênção. Nós não podemos ter uma fé que se acovarda diante dos desafios. Nós não podemos ter uma fé que vai aonde manda. Vamos louvar ali, ou vamos pregar ali, ou vamos ver o fulano ali. Senhor, dirige o teu povo agora. Dirige, Espírito Santo, no conhecimento da verdade. Faz um povo forte, Senhor. A igreja dos últimos dias é uma igreja forte, uma igreja que busca, uma igreja que ora e uma igreja que acredita, que tem uma fé provada na fornalha, aquecida 7 vezes. Aqueles 3 homens, heróis da fé, que nos dão, Senhor, esse caminho, que nos mostra, Senhor, que independente se Deus livrar, eles não vão se curvar a Baal, não vão se curvar a demônios, não vão se curvar à moda deste mundo. É essa fé que eu quero ter, Senhor. É essa fé que eu quero que a minha igreja, a igreja do Senhor Jesus tenha. Em nome de Jesus, faz maravilhas acontecer através dessa palavra. Ministra o coração do teu povo, Senhor. Se tu fizer, tu és Deus, mas se tu não fizer, tu continua sendo Deus. Nós te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro uma fé madura para o teu povo. Senhor, eu declaro um nível de coragem sobre o teu povo. Em nome de Jesus, eu declaro que a fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego é a fé da tua igreja nesses dias. E nós vamos, Senhor, mesmo provados pelo fogo da tribulação, mostrar ao Senhor que nós queremos Deus, nós queremos viver a eternidade com o Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe este momento, Senhor, de louvor, esta palavra, Senhor, que tu entregou o teu povo nessa noite através da minha vida, seja uma palavra frutífera, que ela não caia num terreno vazio, seco, árido, mas que caia num coração sedento de viver a tua bênção e essa fé que remove e move montanhas, em nome de Jesus, para a tua glória. Que o Senhor te abençoe, queridos, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém.